Esse período de 2026 traz um seguinte convite: ideias não bastam, é hora de agir. E cá entre nós, se a gente parar para olhar para todos os vídeos que eu já fiz aqui para vocês dos períodos de 2026, a gente vê que o ano como um todo vai estar nos convidando a agir, a fazer os movimentos necessários, a tomar decisões. Então, bora entender sobre esse período de 2026? E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Camila Menezes e aqui no meu canal eu falo sobre autoconhecimento na prática e desenho humano aplicado à vida e ao trabalho. Então, se esses temas fazem sentido para você e te interessam, já aproveita para se inscrever aqui no canal para seguir essa jornada comigo e já aproveito para fazer esse convite que se ao longo esse vídeo te trouxer vida, te trouxer consciência, aproveita para clicar o curtir aqui embaixo, pois isso faz com que este vídeo chegue a mais pessoas e, consequentemente, gere mais consciência e mais vida a outras pessoas também. E esse vídeo é uma série de vídeos onde eu estou trazendo as energias de 2026 segundo o desenho humano. Então, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu recomendo que você comece do começo, né, do primeiro vídeo. Então eu vou deixar aqui em cima o primeiro vídeo para você assistir e aí você vai assistindo na sequência, e também aqui no canal tem a playlist Energias de 2026 que você pode ver ali a sequência de todos os vídeos. Então bora entender sobre este período específico de 2026 e só fazendo uma breve retomada que essa análise que eu tô fazendo desses períodos, eu tô fazendo com base nos nodos lunares, e dentro do desenho humano, os nodos, eles mostram muito esse caminho de aprendizado que a gente precisa atravessar. Então, eles falam menos sobre o que acontece e muito mais sobre como a gente amadurece, quais são os movimentos, qual é a direção do nodo sul para o nodo norte que a gente precisa fazer para construir esse amadurecimento interno, e que eu vejo que amadurecer é uma das palavras-chave desse ano de 2026. Então, o Nodo Sul, ele sempre vai trazer coisas que a gente precisa evoluir ali, mas que são mais conhecidas, são padrões mais conhecidos nas nossas vidas. E o Nodo Norte, o Nodo Sul é como se, quanto mais a gente se evolui dentro do Nodo Sul, mais a gente caminha para essa evolução que o Nodo Norte nos leva, né? Então o Nodo Norte, ele aponta esse crescimento que quase sempre traz ali um desconforto, um pedido ali de evolução mesmo, né? Porque é um Nodo Norte diferente do Nodo Sul, é algo que a gente precisa evoluir e que não necessariamente é algo conhecido como os temas ali do Nodo Sul, tá? Então só fazendo essa breve retomada sobre os nodos, e agora a gente vai entender sobre este período que a gente vai ver, que a gente vai entender as inclinações energéticas dentro desse período segundo os nodos lunares, de acordo com o desenho humano. E aqui a gente vai olhar para o período do dia 24 de novembro de 2026 até o dia 7 de abril de 2027. Então, esse é o último período do ano que a gente vai olhar, certo? E aí depois, os vídeos seguintes dessa série, a gente vai olhar, vai entrar em planetas, que aí a gente vai entrar numa outra esfera, também olhando para essa inclinação energética a partir, né, de um nível coletivo dentro do ano de 2026. Então, esse vídeo a gente vai olhar para esse último período do ano, que vai do dia 24 de novembro até o dia 7 de abril de 2027. E nesse período, a gente entra num movimento onde a vida, ela vai confrontar a gente diretamente em relação ao quanto a gente tá nessa dependência da nossa mente, do racional, e o quanto muitas vezes isso pode atrapalhar a nossa tomada de decisão e os movimentos que a gente precisa fazer. Então, esse trecho do ano vai expor muito aonde a gente usa muitas explicações, muito do mental, para evitar sentir, decidir ou mudar. Basicamente, na vida prática, é quando a gente sabe que precisa mudar alguma coisa nas nossas vidas, a gente sabe que precisa tomar decisões nas nossas vidas, a gente sabe que precisa sentir
coisas, porque sentir é muito importante, mas aí a gente fica muito nesse racional, nesse mental, trazendo explicações para evitar aquilo, ou evitar o sentir, ou evitar fazer uma ação que a gente precisa, né, tomar uma ação que a gente precisa tomar, uma atitude, mudar alguma coisa que a gente precisa mudar nas nossas vidas. Então vocês podem perceber que neste período aí, na reta final de 2026, a vida vai estar convidando a gente a olhar para isso. A gente vai sentir no corpo essa necessidade de parar de ficar no gué da nossa mente, né? E começar de fato a tomar a decisão. E como eu falei no início do vídeo, eu vejo, e aí é uma opinião minha, e que até eu já trouxe no primeiro vídeo dessa série, 2026 é um ano energeticamente mais leve em relação aos anos que a gente passou, mas é assim, é um ano de ação, é um ano que a gente precisa agir. A gente precisa sair do mental, a gente precisa sair do ideal e a gente precisa ir para ação, para mudança, para que de fato, né, a gente consiga realizar o que a gente quer realizar, sentir o que a gente quer sentir. Então vamos começar olhando para o Nó do Sul. E o Nó do Sul, neste período do ano, vai estar entrando no portão 4, tá? E o Nó do Sul, ativando o portão 4, ele carrega a energia da lógica, das respostas, das soluções mentais. Aqui existe uma potência, uma grande potência de uma mente poderosa. Uma mente poderosa é a mente que observa padrões, que cria teorias, que interpreta coisas, que organiza o caos. E aqui é importante a gente entender que a mente, ela não é a vilã, né? A nossa mente não é algo ruim, assim como quando a gente fala do ego. O ego não é algo ruim, é sempre sobre como a gente está usando isso, é sempre como a gente está usando a nossa mente. E uma coisa que é um dos grandes ensinamentos do desenho humano é que muitas vezes a gente acredita que a gente precisa usar a mente, por exemplo, para a tomada de decisões, e o desenho humano ensina que a melhor forma da gente tomar decisões coerentes com quem a gente é através do nosso corpo. Por quê? Porque a nossa mente mente, o nosso corpo não mente. Então isso já é uma coisa importante da gente entender, porém se eu sei que a minha mente não é vilã, eu vou usar ela ao meu favor. Eu vou usar ela de acordo com a função que é dela. E que no caso, a nossa mente, ela tá aqui para planejar coisas, para organizar coisas, para observar padrões, para interpretar. Para isso, a mente é maravilhosa. E uma coisa até que eu aprendi já com a minha professora, que ela diz: a mente é uma ótima funcionária. A mente, ela é ótima em seguir padrões, em seguir crenças, sabe? Ela é uma ótima funcionária, mas ela é uma péssima chefe. E o que a gente faz muitas vezes nas nossas vidas é o quê? A gente deixa a nossa mente como líder da nossa vida, né? Quando que, na verdade, quem precisa liderar, tomar as rédeas da nossa vida é a nossa essência, que é diferente do que é a mente. É o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo sabe, a nossa essência sabe, o nosso eu superior sabe. A mente é funcionária, então a gente dá os direcionamentos para a mente, não é ela que manda em tudo. Então eu vejo que um dos primeiros convites é a gente primeiro entender que a mente não é a vilã. O problema aqui não é a lógica, o problema aqui não é o mental e o racional. A gente precisa de tudo isso para a gente seguir de uma forma coerente nas nossas vidas, agindo, tomando decisões, fazendo acontecer. O problema é quando a gente usa a nossa mente como refúgio, como fuga, para evitar coisas que precisam ser feitas. Então, vou trazer aqui as minhas cartinhas que eu venho trazendo todos os vídeos, e aqui o portão 4, ele pode ser o portão ou das respostas ou das possibilidades. Ele tá posicionado no centro Ajna, tá? No nosso centro da mente. Eu vou deixar aqui, vai aparecer aqui ou aqui, a imagem da onde esse portão ele tá posicionado dentro do nosso corpo gráfico, que você pode ver, inclusive se essa porta de repente ela é ativada no seu portão ou não. Para isso é só você ver se ela tá pintadinha ou não.
Inclusive, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, você não sabe o que é desenho humano, você não sabe como ver o seu corpo gráfico, eu vou deixar um vídeo aqui em cima também que eu explico o que é desenho humano. E aqui embaixo vocês vão encontrar um link que vocês podem gerar o gráfico de vocês. Basta colocar ali os seus dados de nascimento, né? Data, hora, local de nascimento, e você já consegue gerar o seu corpo gráfico. Ver ali as informações essenciais sobre o seu desenho humano, porque inclusive isso vai te ajudar muito a acompanhar os conteúdos que eu trago aqui, tá? Para entender toda vez que eu trago algum aspecto do desenho, você vai entender, né, qual tipo você é, se essa porta ela tá ativada no seu mapa, tá? Isso vai te ajudar a acompanhar os conteúdos aqui no meu canal, tá? Fica a dica. Então, voltando, aqui o portão 4 ou a porta 4, ela é a porta das respostas, das possibilidades, você encontra ela no nosso centro Ajna, e aqui ela traz: você consegue ver as infinitas possibilidades que o universo traz para você? Permita que a presença, o perdão e o não julgamento façam parte da solução. E confie que as respostas podem chegar até você. Sem isso, pode sentir medo de nunca sair do caos. Então, a luz dessa porta são as possibilidades, a solução de problemas. E a sombra é a intromissão, a soberba, o orgulho intelectual. E aqui toda a carta ela tem uma frase, né? E a frase dessa carta diz assim: eu me abro para as infinitas possibilidades que o universo me traz. Então, qual que é a essência, né, dessa porta? A porta 4, né, o portão 4, ele quer entender, porque ele acredita que quando ele entende, ele está seguro. Então, quando a gente sabe, quando a gente tem esse conhecimento do nível intelectual, eu me sinto segura. Mas, um grande ensinamento que essa porta pode trazer, pode nos convidar também, é que muitas vezes a paz que a gente está buscando nas nossas vidas, a felicidade que a gente está buscando nas nossas vidas, ela não vem das respostas. Quantas vezes, e muitas vezes isso acontece quando a gente está nesse lugar mental mesmo, que a gente quer as respostas para tudo, a gente quer ter controle de tudo. Então eu quero ter a resposta de qual é o meu caminho profissional, de qual é o futuro do meu relacionamento, da onde eu vou morar, eu quero ter as respostas para tudo, do porquê eu tô me sentindo dessa forma, enfim. A gente quer as respostas para tudo e a gente acredita que somente quando a gente tiver essas respostas é que eu vou poder estar em paz, eu vou poder estar tranquila, eu vou conquistar a felicidade na minha vida. Só que esse portão na luz justamente nos convida a sair um pouco desse lugar muito racional, desse lugar muito controlador. Porque quando a gente está nesse padrão de querer saber a resposta para tudo, é porque a gente está querendo controlar. A gente quer controlar. A gente não confia no fluxo da vida. A gente não confia nesse lugar do desconhecido, né? E que é importante a gente cultivar esse lugar nas nossas vidas, porque o controle é uma ilusão. Ele é uma ilusão. Eu tenho até a minha canequinha que eu sempre posto no Instagram que diz: relaxa, nada está sob controle. A gente pode controlar sempre o cultivo de uma mente saudável diante das coisas que acontecem nas nossas vidas. A gente pode controlar o como a gente lida com as coisas que acontecem nas nossas vidas, mas a gente não tem controle do que acontece nas nossas vidas. Não tem. Por mais que a gente diga assim, não, a gente tem controle da nossa tomada de decisão, sim, das ações, do que precisa ser feito, mas as circunstâncias, né, a gente não tem controle sobre o outro. Amanhã algo pode acontecer conosco, com o outro, com a vida, com o mundo, e a gente não tem controle sobre isso. E a gente achar que a gente só pode ser feliz quando a gente estiver nesse controle, isso é a receita perfeita para frustração, tá? Então, a gente precisa entender que essa
paz que a gente tanto busca, essa felicidade que a gente tanto busca, ela vai vir quando a gente para de ficar exigindo que a vida faça sentido o tempo todo. E isso é uma coisa que essa semana eu assisti uma aula de uma comunidade que eu participo, que é um humanoterapeuta, e era um vídeo que falava sobre isso e é muito incrível que a Andressa, né, que é a minha mentora, professora, que ela faz parte do Espaço Humanidade, ela trouxe a questão da possibilidade e da probabilidade. Nossos sonhos, por exemplo, são possíveis, mas os nossos sonhos são prováveis? Então, o que você sonha que você quer realizar na sua vida? Isso com certeza é possível, tá? Isso é possível, mas isso é provável? E aí, essa resposta do é provável, ela está muito relacionada ao quanto nós estamos abertas e o quanto nós estamos fazendo um movimento necessário para abrir essas probabilidades. Percebe? Se eu quero ter um corpo mais saudável, isso é um objetivo, um sonho que eu tenho. Isso é possível? Sim, isso é possível. Isso é provável? A probabilidade vai depender do quanto eu abro espaço para as probabilidades. Então, se eu só como mal, se eu não estou com os meus exames em dia, se eu não faço nenhum exercício, sou sedentária, quais são as probabilidades de eu tornar este sonho possível de ter um corpo saudável? Percebe? O sonho é possível, mas ele é pouco provável porque eu não estou fazendo o que eu precisa ser feito para aumentar as probabilidades e, consequentemente, fazer com que isso seja possível. Então, a gente precisa entender que precisa existir essa coerência e algo que eu tenho trazido cada vez mais para o meu trabalho com as minhas alunas, com as minhas mentoradas que eu acompanho. A gente precisa encontrar essa coerência entre o que a gente quer ser, como a gente quer se sentir e que isso esteja coerente com a forma que eu penso, que eu ajo, que eu vibro, que eu faço as coisas. Porque senão a gente cai num lugar de ilusão, de imaturidade, né? Um lugar de imaturidade, de ilusão, é esse lugar que a gente fica, ai, eu consigo, isso vai acontecer, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que eu vou conquistar esse meu corpo saudável. Mas o quanto de probabilidade você está abrindo, o quanto você se abre para as probabilidades para que isso aconteça. Então, eu vejo que isso tem tudo a ver com este período do ano, com o convite deste período do ano. Quando a gente abre não só as possibilidades, mas as probabilidades na nossa vida, aí a coisa começa a acontecer, tá? É igual um outro exemplo, tá? Eu dei esse exemplo do corpo saudável, mas um outro exemplo quando a gente pensa no profissional. Ah, eu quero vender o meu negócio. Beleza. O que você está fazendo para vender o seu negócio? Vamos supor que você tem um projeto profissional e você quer muito que ele dê certo, que ele venda, né? Enfim, que ele tenha muito sucesso. Você precisa agir para que isso aconteça. Isso é possível? Não tenho dúvidas que é possível. Mas o que está sendo feito? Quais são as janelas de probabilidades que você está abrindo para que isso de fato se realize? Então, se eu tenho esse projeto profissional e eu escondo ele do mundo, eu não falo ele para ninguém, eu não vendo, eu tenho medo de vender, eu tenho medo de cobrar, eu tenho medo de criar conteúdo, eu tenho medo de colocar isso pro mundo. Qual que é a probabilidade que você venda ele? É ficar esperando, é ficar nesse lugar de imaturidade mesmo. Então, a gente precisa o quê? Abrir as probabilidades. Quanto mais gente eu atingir, quanto mais pessoas me verem, se eu fazer com que 10 pessoas saibam desse meu projeto, opa, pode ser que uma, duas, né, se interessem e eu consiga converter uma venda. Ótimo, isso já tá ótimo. Agora, se eu falar para 100,
opa, as probabilidades vão aumentar. E se eu conseguir atingir 1.000, atingir 5.000, as probabilidades vão aumentando. Então, é importante que a gente cultive cada vez mais esse alinhamento interno, essa coerência interna daquilo que a gente quer realizar com a janela de probabilidade que a gente está abrindo nas nossas vidas. E aí eu aproveito para entrar aqui nessa parte das sombras dessa porta 4, que se manifestam muito como uma mente que não descansa. Então justamente por ser uma porta que está posicionada no centro ágina, é uma porta muito mental, tá? Então, quando ela tá na sombra, é uma mente que não descansa. É uma necessidade de ter certeza antes de agir, que é o que eu falei, né? Eu quero ter controle das coisas, senão eu não ajo. E até o que eu falei no início, eu uso discursos mentais para fugir de coisas que precisam ser feitas, para fugir do meu sentir, para fugir de uma decisão que eu preciso tomar na minha vida, para fugir de uma mudança que eu preciso fazer. Então isso é a sombra deste portão. E aí é importante que nesse momento, nesse período do ano, vocês estejam atentas. Ok, eu tô na luz ou eu tô na sombra desse portão? Uma outra sombra dessa porta é o medo de errar, é essa ânsia por respostas de tudo e é uma dificuldade de conviver com o caos. Então é a mente ali tentando resolver experiências que não são mentais. É a mente tentando resolver coisas. Por exemplo, existem momentos, aliás, na vida como um todo, a gente precisa estar conectada com o nosso sentir. A gente precisa dar espaço para sentir coisas que precisam ser sentidas. Só que aí a gente entra num lugar onde eu quero resolver, eu quero resolver, eu quero resolver. Tá, ok, você quer resolver, mas às vezes a primeira coisa que você precisa fazer para resolver é se permitir sentir isso que você precisa sentir. Isso não vai ser com o mental. Vai ser com o seu emocional, com os seus sentimentos, com a sua alma. Você precisa sentir. Não adianta você só querer resolver, senão você vai estar negando uma parte do problema, percebe? Então, o aprendizado aqui não é pensar melhor, é você aprender a esperar. Esperar a ideia que precisa amadurecer, esperar o tempo certo das coisas, esperar esse alinhamento, essa coerência entre o seu coração, o seu corpo, a sua mente, precisa desse alinhamento. Então, é um convite de usar a sua mente de uma forma mais saudável, entende? E de fazer esse alinhamento interno. Então, este momento vai estar convidando vocês para isso, vai estar fazendo com que vocês de fato pensem, diante do que eu estou vivendo hoje na minha vida neste período, o que eu estou muito na mente e eu estou querendo acelerar processos, eu não estou me permitindo sentir, e o quanto eu estou coerente, o quanto meu coração está coerente com a minha mente, está coerente com as minhas ações. Tá? Então é esse amadurecimento. E aí a gente começa a entrar agora no nó do norte. Então a gente vê que esse período ele vai mostrar claramente onde a lógica ela já não é o suficiente. Que não basta você entender. Não basta você só se explicar. Se você entende, mas não faz nada com o que você entende, não adianta. É aquela coisa, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Se você ganha consciência de uma coisa e você já sabe que você precisa fazer mudanças ali, só que você não muda, seria até melhor que você não soubesse, que você não tivesse consciência. Porque aí é como se você carregasse uma sensação de incoerência interna. Então, esse é um dos pilares do meu trabalho, o autoconhecimento na prática. Você ler um monte de livro de autoconhecimento, você fazer terapia, você fazer um monte de coisa para se conhecer e você não fazer os movimentos que precisam ser feitos, isso te gera uma sobrecarga interna péssima, te gera um peso interno
péssimo, porque você já sabe, você já viu, mas não existe um movimento ali. Então, é o que eu falo, às vezes é melhor não saber e não fazer, do que saber, não fazer e continuar, escolher não continuar fazendo. É a mesma coisa que você tá lá, tá andando na rua, lá vai eu com as minhas metáforas. Você tá andando na rua, num belo dia você cai num buraco, se machuca inteira e cai nesse buraco. Ok, cai nesse buraco, aí você vai lá, com muita dedicação, sai desse buraco. Aí no dia seguinte você anda pela mesma rua e você já sabe do buraco. Você pode escolher, eu vou atravessar a rua, porque eu sei que ali tem um buraco, eu já caí ali, eu já me machuquei, então eu vou atravessar ou eu vou driblar este buraco para não passar por isso de novo, porque eu já vi aquilo. Você tem essa escolha. Só que você vai lá e segue. Ah, quer saber? Eu vou seguir em frente mesmo. E aí você cai no buraco de novo. E cai no buraco de novo. E cai no buraco de novo. Então, é a mesma coisa. Se você tá se trabalhando ali, ganhando consciência sobre você mesma, mas não existe essas mudanças de comportamento, essas decisões, de nada adianta. De nada adianta. Então, vejo que esses dois portões trazem muito este ensinamento. Então, agora entrando no nó do norte, o nó do norte, ele vai estar na porta 49, que é a porta da revolução. Essa porta, ela está localizada no plexo solar, que é o centro das nossas emoções. Eu vou deixar ele aqui para você ver aonde você encontra essa porta, até para você ver se ela está ativada no seu mapa ou não, tá? E o nó do norte, então, ele nos leva para o portão 49. E eu vejo que essa revolução que a gente fala desse portão não é uma revolução, assim, daquelas revoluções barulhentas. É mais sobre uma revolução interna, uma revolução emocional. O portão 49, ele sente quando algo perdeu o alinhamento com os seus valores. Ele percebe quando um acordo, um relacionamento, ou um sistema, ou um hábito já não honra ali os seus princípios mais elevados. E quando isso acontece, algo precisa mudar, né? E esse portão, ele traz essa força de liderança nesses tempos desafiadores, quando você vê que existe um desalinhamento na sua vida. Então, não é uma liderança de controle, sabe? Que a gente falou um pouquinho desse controle na porta 4. É uma liderança que vai vir muito através de uma sensibilidade. Então, eu vou ler aqui o que meu oráculo traz deste portão. Você toma decisões precipitadas? Conecte a sua força à capacidade de revolucionar o que não está funcionando na sua vida para fazer as mudanças necessárias, mesmo em tempos difíceis. Siga seus princípios e desapegue-se de relacionamentos ou acordos que possam diminuir o seu valor pessoal. E a gente já falou bastante sobre acordos esse ano, não é mesmo? Lá no segundo vídeo, foi tema do segundo, do terceiro, a gente falou dessa questão de acordos nas nossas relações. Então, desapegue-se de relacionamentos ou acordos que possam diminuir o seu valor pessoal. A luz fala sobre ocasionar mudanças positivas, revolucionar e sobre princípios. E a sombra traz sobre implicância, insatisfação crônica e rejeição. Então a sombra deste portão, né, é essa energia que vira rigidez, que vira radicalismo, que vira teimosia, né, que vira implicação, insatisfação e rejeição. Por isso, o convite aqui não é essa reação, essa reatividade. Não é esse lugar da teimosia das coisas, da insatisfação crônica das coisas. É um lugar onde você escolhe conscientemente liderar a sua própria revolução, liderar a revolução que precisa acontecer na sua vida.
E essa liderança, essa revolução, ela acontece a partir de um lugar muito sensível, muito acolhedor, que é o que a gente olhou na porta 4. Não é mental, não é um lugar de rigidez, de racionalidade, de mental. É um lugar mais do coração, mais de você conectar com seus princípios, com seus valores, entender o que está em desalinhamento com isso e fazer os movimentos e se permitir sentir e buscar essa coerência interna da mente, do coração, da ação. Então a gente entende que esse eixo desse período, ele vai nos trazer esse convite que vai existir uma transição muito clara da mente que quer respostas para um coração que sabe quando algo precisa mudar, né? Então, é sair dessa tentativa de ficar se explicando, de ficar nessas narrativas mentais que te mantém no mesmo lugar e muitas vezes num lugar que está completamente desalinhado com o que você quer, para uma coragem de viver de acordo com seus valores, que vai vir muitas vezes dessa sua liderança diante das revoluções que precisam acontecer na sua vida, tá? Então, esse trecho de 2026, esse período de 2026, que é a reta final do ano, ele vai pedir muito menos certezas, muito menos respostas, muito menos essa coisa do que precisa fazer sentido a qualquer custo e mais do precisa fazer sentir. Se faz sentido, não importa, mas precisa fazer sentir. Precisa ter honestidade no que você sente, no seu emocional, no que você sente no coração. Então é menos esse lugar de entender tudo e mais disposição para liderar as revoluções que precisam acontecer, para sustentar essas mudanças que vão estar mais alinhadas com quem você quer se tornar, com quem você está se tornando e se trabalhando ao longo de todo esse ano de 2026, tá? Então, bora lá para o exercício prático com as perguntinhas que eu sempre trago, né? Em todos os vídeos dessa série eu sempre trago perguntas para vocês de fato incorporarem o que a gente está vendo aqui nesse vídeo, tá? Então, a primeira pergunta é que você pense: que ideias eu estou usando, né? Quais as narrativas mentais que eu tô insistindo para evitar sentir uma verdade emocional, evitar sentir algo que eu tô sentindo. É sair do mental e ir pro sentir. Segunda pergunta: onde eu estou sustentando algo que já não honra os meus valores? E a terceira pergunta é: se eu confiasse mais no meu sentir do que na minha mente, do meu racional, o que precisaria mudar? E eu vejo que essa é uma das principais perguntas. Se você, a partir de hoje, você confiasse mais no seu sentido que na sua mente, do que o que a sua mente fica cacarejando, o que precisaria ser mudado? Quais atitudes você precisaria tomar na sua vida, tá? Então faça esse exercício. É o que eu sempre digo. Você pode fazer esse exercício agora, que esse vídeo tá saindo, né? Em janeiro. Você pode fazer esses exercícios agora, se você já quiser ganhar essa consciência agora, fazer sentido agora. Ou você pode fazer esses exercícios no período, tá? Eu vou trazer, quem me acompanha no Instagram, aqui no YouTube, eu vou lembrar vocês quando a gente estiver entrando nesses períodos. Eu vou lembrar vocês, fiquem tranquilas. Mas se você sentir, putz, essa mensagem conversou muito com o meu momento hoje, então eu vou responder essas perguntas. Responda, tá bom? Então, essa fase de 2026 é uma fase que não é um convite que não pede por explicação mental, pede por coerência interna. E quando a gente escolhe a partir dos nossos valores, a vida ela sempre responde a gente com alinhamento, certo? Então, se esse vídeo te trouxe vida, se ele fez sentido para você, não deixa de curtir para fazer com que ele chegue a cada vez mais pessoas. E se você quiser que outras pessoas, pessoas que você ama, que você acha que precisam também desse vídeo, dessa consciência,
compartilhe com elas para que a gente crie esse movimento de expansão de consciência, tá bom? E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.